Ação realizada com recursos oriundos da Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Maringá, Secretaria Municipal de Cultura de Maringá. Escrita de histórias ficcionais por adolescentes, por Josi Guerreiro. Olá, eu sou Josi Guerreiro e eu serei a sua professora nesse curso de 11 aulas. Como surgiu essa oportunidade para ensinar escrita ficcional para adolescentes? Bom, eu sou autora, sou escritora de 2 livros publicados e vários contos. Só que eu comecei a escrever muito jovem. Com 14 anos eu escrevi minha primeira historinha num caderno, né? Não mostrei para ninguém essa história, mas eu concluí ela começo, meio e fim, passei a limpo, fiz algumas ilustrações. Porém, na época a internet era praticamente inexistente. E foi muito difícil, né, saber como trabalhar a escrita de uma forma que se tornasse mais interessante. Não tinha dicas de como melhorar a história, ou tudo que uma história precisaria ter, as etapas que essa história deveria passar. Eu aprendi tudo muito intuitivamente, então foi um processo mais longo. Se eu tivesse essa oportunidade que hoje existe na internet, com cursos, com dicas, eu teria me desenvolvido muito mais rápido, eu não teria esperado, sei lá, mais 15 anos para publicar o meu primeiro livro, né? Então essa é uma oportunidade de vocês aprenderem dicas que eu sonharia ter na época que eu comecei a escrever. Do que se trata esse curso? Esse curso foi produzido através de uma bolsa de pesquisa pela Lei Aldir Blanc. Foi uma oportunidade muito legal aqui com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Maringá. Sou muito agradecida e espero que vocês se divirtam muito nesse curso. Agora vamos conversar um pouquinho do que vocês vão ver nessas próximas 10 aulas e com um bônus super especial. A gente vai dividir esses assuntos em 11 tópicos, tá? A primeira aula é analisando a sua ideia. Bom, a gente normalmente escreve sobre aquilo que a gente gosta de ler. Eu sou uma leitora voraz de fantasia, adoro filmes de ficção científica, adoro séries de suspense policial, mas majoritariamente eu escrevo de fantasia e ficção científica, porque são os gêneros que eu gosto de consumir, que eu gosto de ler, que eu gosto de assistir, entendeu? Então é um reflexo do que a gente lê, então é importante para o escritor ser um bom leitor. O que mais a gente vai falar nessa primeira aula? A gente vai analisar o que uma história deve ter, quais gêneros, né, existem, os erros mais comuns pelos escritores iniciantes. Então acho que vai dar muitas ideias a você de como proceder no início da sua história. Bom, a segunda aula é pensando nos seus personagens. Com certeza, quando a gente começa a escrever ou tem uma ideia, a primeira coisa que vem na cabeça são os personagens, porque são os personagens que movem a história para frente, não é? Então é muito importante pensar nas características marcantes, na personalidade. Além disso, a rede de apoio do protagonista, porque tem que ter os outros personagens, sejam eles antagonistas, os personagens que auxiliam, né, o protagonista, os vilões, os personagens secundários, e analisar quão diversificado está essa sua história, se os personagens estão nos seus papéis corretos, se tem personagem sobrando, se tem algum personagem faltando. Então é isso que a gente vai analisar na história, tá? E também sobre a importância de se sentir representado. Tenho certeza que vocês notaram que há uma tendência muito grande de representatividade nas histórias literárias e no cinema, e a gente vai analisar o porquê dessa importância, ok? A aula 3 é pensando no ambiente da sua história. Toda história acontece em algum lugar. Pode ser a cidade que a gente mora, pode ser um lugar que a gente visitou durante a infância, pode ser em um ambiente fictício, um mundo novo, mas é importante analisar diversos aspectos desse local. Principalmente se for uma cidade que você nunca foi, nunca esteve, uma cidade que você gostaria de visitar, mas nunca foi. Então a gente vai falar sobre a importância de conhecer os lugares que você está descrevendo ou o que você precisa para descrever um lugar que você está criando, ok?
A nossa quarta aula será sobre a estrutura da história. Normalmente a gente pensa que os autores, eles são iluminados de forma divina, assim, eles têm uma história toda na mente e já colocam para o papel. Porém, existem muitas técnicas que facilitam o processo do autor para escrever essa história, seja dividindo em capítulos, dividindo em atos, colocando suas tramas paralelas. Então a gente vai aprender como faz isso de uma forma clara para te auxiliar na hora de escrever. Você apenas colocar no papel, porque tudo já vai ter sido organizado previamente, beleza? A quinta aula é compreendendo o tamanho da sua história. Bom, a gente sempre tem o sonho de escrever histórias grandiosas, livros muito grossos, sagas, né, com sequência 1, 2, 3 trilogias, quadrilogias, mas a sua história tem essa densidade, a sua história tem assunto para 2, 3 livros, ou ela poderia ser um conto, poderia ser uma noveleta, poderia ser um livro, não sabe o que é cada um dos três? A gente vai aprender nessa aula. Sexta aula, fazendo a sua escaleta. Você já ouviu falar sobre escaleta? Escaleta é uma forma de organizar ordenadamente o que acontece na sua história durante os capítulos. Então a gente vai aprender como fazer essa escaleta, como organizar para ficar mais fácil de você escrever depois. A sétima aula é a primeira escrita. Como assim, Josi? Tem mais de uma escrita na história? Sim, não é só colocar o fim nas últimas linhas que a história está pronta. Essa é só o seu primeiro rascunho, aquilo que você imaginou de toda a sua história e colocou no papel. Mesmo você escrevendo sua história pela primeira vez, tem alguns pontos que você deve observar na hora de construir essa história. Como vai ser a divisão por capítulos, como a divisão por parágrafos, como coloca os pensamentos e as falas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira versão. Já na aula número 8, a gente vai falar sobre a primeira reescrita. Depois que você terminou esse livro, você vai deixar ele descansar um pouquinho, né? A sua história vai deixar descansar durante algumas semaninhas, para que você possa ler essa história como você fosse um leitor, não como você fosse o autor. Por que isso é importante? Porque quando você deixa descansar o texto, você tem uma percepção mais clara se a história está boa, se tem como mudar algumas frases, deixar elas melhores. Então a gente vai aprender o que fazer nessa primeira reescrita. Já a nona aula é sobre leitura beta e avaliações de críticas. Bom, primeiramente a gente tem que pensar, a gente está escrevendo para nós mesmos ou a gente quer ser lido? A partir do momento que a gente quer ser lido, que a gente coloca à disposição de outras pessoas, a gente tem que aprender a lidar com as críticas. Então essa aula é para saber separar o que vai ser construtivo para a sua história, o que é apenas opinião do leitor, o que ele faria diferente, e também sugestões de como melhorar cenas e frases a partir desses feedbacks. Já a nossa 10ª aula é como publicar essa sua história em plataformas gratuitas. Você já escreveu, já reescreveu, já teve críticas, elogios, já melhorou a sua história, agora ela está pronta para ir para o mundo. Pessoas desconhecidas poderão ler sua história, seus amigos da escola. E onde que você publica essa história? A gente vai descobrir as plataformas gratuitas, como colocar essa história, como se proteger de plágio, como compartilhar essa história com os outros. Poderia encerrar por aí. Por isso que essa aula é bônus, como publicar em livro físico. Nessa aula bônus eu explicarei para você todo o processo de publicação editorial, uma publicação profissional da história, os processos que ela passa até ser um livro físico e estar na sua mão. Espero que você goste de todas essas dicas que passam por essas 11 aulas e sinta realmente que te ajudou a estruturar sua história, colocar sua história no mundo. Espero você nas aulas. Não esquece de deixar aqui embaixo seu like, seu comentário e dizer o que você está gostando, as suas dúvidas. Também aqui embaixo está o meu Instagram e também o meu e-mail, caso você queira entrar em contato. Espero que você divirta nessas 11 aulas e até mais! Ação realizada com recursos do Prêmio Bolsa de Pesquisa e Fazer Artístico-Cultural da Lei Aldir Blanc, concurso 08/2021.